Olá, uma ótima tarde para você que nos assiste aqui na Santa Cecília TV ou pelo nosso Facebook. O Espaço Unisanta está no ar. Vem comigo conferir o que preparamos para hoje. No Boas Ideias de hoje você vai aprender a fazer velas aromatizadas. Há poucos dias das Olimpíadas, diplomatas italianos visitam o complexo Santa Cecília para prestigiar treino dos atletas. E tem também uma conversa com o ex-atleta olímpico Carlos Honorato. Quem não gosta de um ambiente aconchegante? O Boas Ideias de hoje vai te ensinar a fazer velas aromatizadas. Então, papel e caneta na mão para anotar todas as dicas. Para fazer essas velas aromatizadas, você vai precisar de parafina, essa já vem em pedacinhos, pavis, essências do aroma que preferir, giz de cera e os potinhos de metal. Para saber a medida de parafina que vai usar, coloque 2 vezes a medida do potinho, porque a parafina derrete e diminui de volume. Ligue o fogo baixo e espere até derreter. É importante que seja baixo para não queimar. Enquanto você derrete a parafina, pegue uma colherinha e coloque os pavis no potinho. Prenda-os com pregadores para não saírem do lugar. Depois você pega um giz de cera na parafina que ainda está quente e risca o fundo da panela. Aí você mistura com uma colher para espalhar a cor. A essência você coloca a gosto. Para essa quantidade, o ideal são 3 tampinhas. Na hora de virar, cuidado! Sempre cai para fora do pote. É legal forrar embaixo ou usar uma panela com biquinho. Velas deste tamanho demoram cerca de 4 horas para secar. Em clima de união promovida pelo esporte, a Unisanta recebeu mais uma visita internacional. Além do embaixador da Itália, Antonio Bernardini, estavam presentes também o cônsul-geral no país, Michele Pala, a vice-consuleza Francesca Orsini e o cônsul em Santos, Elber Alves Justo. Os Jogos Olímpicos ainda nem começaram, mas a Itália já leva a medalha de ouro pela empolgação. A equipe da natação está no Brasil desde o dia 23 de julho, treinando nas piscinas do Complexo Santa Cecília. Na última sexta-feira, a delegação recebeu a visita ilustre do embaixador italiano no Brasil, Antonio Bernardini. La estructura es magnífica, son todos contentos, felices de estar aquí, muito bien, fantástico, maravilhoso. O embaixador e outros diplomatas italianos foram recebidos pela alta direção da universidade. Para os italianos, mais ainda, né? Para nós, um orgulho o embaixador vir aqui à universidade, mas para eles que estão já distantes do seu país, receber esse carinho, essa atenção, falarem a mesma língua, tudo isso acho que faz um diferencial, principalmente num momento como esse, de aclimatação, de treinamentos finais visando a Olimpíada. A Unisanta foi escolhida como sede dos treinos pela infraestrutura e comprometimento com o esporte. A proximidade ao Rio de Janeiro e a semelhança com o clima carioca também contribuíram com a decisão. Eles estão concentrados no que eles têm que fazer, no objetivo, e está tudo perfeito. Agora, resta esperar que os Jogos comecem e torcer não só para o Brasil, mas também para a bela interação dos povos que só o esporte pode promover. E ainda falando sobre Olimpíadas, hoje vamos bater um papo com o professor de judô e ex-atleta olímpico Carlos Honorato. Assunto é o que não faltou. Nasci em São Paulo, comecei o judô, né, com 8 anos de idade, por causa que o bairro onde eu morava lá, que era o bairro do Taboão da Serra, estava passando por
pela uma transformação para o lado da violência, e a minha mãe não queria que eu ficasse na rua observando isso, então ela me colocou no judô. Apesar que não era a primeira opção dela. A opção dela era eu fazer karatê, porque tinha uma amiga dela que a filha praticava karatê. E como meu pai, na época, ele fazia judô, eles conversaram e falou assim, não, vamos colocar no judô, porque eu pratico, conheço a filosofia, né? E aí vamos ver o que dá. Aí apareceu no meio do caminho, por estar treinando, uma competição no Rio de Janeiro. Até então, o judô era para mim estar lá só um tempo que eu ia sair da rua, ia ficar fazendo. Quando eu fiz essa competição no Rio de Janeiro, que eu fui viajar, né, sem a presença dos meus pais, só com a delegação da academia, tipo assim, as orientações, né, quem estava, vamos colocar assim, quem estava tomando conta era o professor, mais os faixas pretas, que eu comecei a ver, né, a oportunidade de treinar mais. Então, naquela competição, aquela coisa assim, de ter a oportunidade de ter ido viajar sem meus pais, né, aí aquela bagunça que a gente foi fazendo dentro do ônibus, né, dormir no alojamento, né, quando a gente chegou lá, dormiu na academia, lá no chão só com o cobertor e eu fez um travesseiro lá com o tênis enrolado na toalha, esse negócio. A amizade que eu acabei criando, né, pelo convívio desse dia, né, dessa viagem, fez que quando eu voltasse, quisesse treinar mais para poder continuar viajando, né? A partir de 92, aí sim, né, que eu comecei a ver que realmente era o esporte que eu queria começar mesmo a treinar para poder participar de uns Jogos Olímpicos, alguma coisa assim do tipo. Eles foram que criaram, né, as oportunidades para mim. Eu venho de uma família humilde, né? Na época, hoje, né, a gente fala de judô. Hoje o judô é uma evidência nacional, né? É a modalidade que teoricamente tem mais chances de conquistar medalhas nesses Jogos Olímpicos agora do Rio de Janeiro, mas na época não era assim, né? Hoje o judô tem bastante patrocínio, todas as viagens são pagas, mas na época que eu comecei a viajar, todas as viagens eram os pais que pagavam. Então, com a ajuda deles, com a ajuda da academia onde eu treinava, é que eu fiz essas viagens. Então, se eu conquistei uma medalha nos Jogos Olímpicos, foi através dos meus pais, né, que se sacrificaram lá, né, bastante no começo para mim poder ter chegado até a Olimpíada. Quando eu comecei a viajar, assim, a alegria era de ter visto o seu resultado, né, de ter conquistado uma vaga na seleção, mas ao mesmo tempo acabava trazendo uma tristeza, porque a falta de dinheiro para pagar as viagens que era complicado. Então era onde que a minha mãe saía para pedir para vereador, vizinho, alguma coisa que poderia tá fazendo, né, dando para poder fazer uma rifa para conseguir juntar dinheiro para mim estar viajando. Isso, academia, a mesma coisa, fazia festa, então tinha as festas que a academia fazia para arrecadar fundos para fazer a competição dela na época. Muitas das vezes acabava tirando uma parte dessa verba, desse dinheiro da competição, da competição que eles iam fazer para poder inteirar, para mim poder estar viajando, que não era só eu, tinha outros atletas que estavam na mesma situação e era dessa forma que a gente ia fazer. Então tinha a alegria de ter conquistado a vaga, ter mostrado que você treinou direito para conquistar, mas depois vinha essa parte que era a ida, que tinha que correr atrás do dinheiro para poder estar viajando. Tive várias felicidades, né,
de ter participado do meu primeiro campeonato brasileiro, aonde que era uma equipe, para ter participado, nessa equipe era uma equipe totalmente renovada, teoricamente, onde que os atletas que os caras falavam que eram os mais fortes de São Paulo não tinham ido, e eu consegui ser campeão desse campeonato brasileiro, jogando todo mundo de pão. Depois eu tive a oportunidade da minha primeira vez de ter ido participar num campeonato no Japão. Não tive muito sucesso na minha categoria, que era a categoria na época era até 86 quilos, que era a categoria média, mas aí participei no outro dia como quinto colocado, acabei sendo quinto colocado na categoria absoluta, onde que eu acabei perdendo o atleta da Alemanha, que já tinha sido medalhista olímpico, medalhista em campeonato mundial, e eu acabei recebendo uma placa por ser atleta mais novo e também ser o atleta mais leve que estava participando na competição. Do início da minha carreira são os pontos mais emocionantes. A Olimpíada de 2000, eu era o reserva, eu perdi a seletiva, assim, eu fiz 3 ciclos olímpicos com o mesmo atleta para garantir a vaga para os Jogos Olímpicos. Atlanta, eu acabei em 96, perdi para eles de 3-2, 2000 eu perdi para ele também de 3-2, daí só que ele acabou se machucando e eu que participei. Quando você chega na Olimpíada, quando eu cheguei na Olimpíada e eu observei a chave, eu sabia que eu tinha que chegar até a terceira luta. Se eu quisesse em algum momento trazer uma medalha, eu tinha que chegar até a terceira luta, que era com o japonês, que era o atual campeão mundial. E eu consegui chegar até a terceira luta e é a parte que eu posso colocar assim, que é a parte mais emocionante, foi porque eu acabei jogando japonês, um belíssimo golpe. Esse aí acabou tendo um peso a mais, por causa que joguei de com um campeão mundial, um atleta que já tinha sido campeão olímpico. Da forma que eu joguei, acabou eu sendo reconhecido em cima disso, Tem a parte feliz, a parte emocionante de você estar no pódio olímpico por causa do seu feito, mas também teve a tristeza por ter sido derrotado na última luta. Você ser segundo lugar não é uma emoção muito grande, você só consegue ter a emoção depois que você abaixa a adrenalina, apesar de não tocar o hino nacional para o segundo colocado, mas você vê a bandeira, isso aí é emocionante. Eu cheguei em 2004 como sendo o atleta principal a ganhar uma medalha, foi uma experiência muito boa. Acabei sendo derrotado dentro dos Jogos Olímpicos, e isso aí acabou trazendo uma tristeza muito grande. Mas é uma coisa que assim, eu aprendi durante toda essa minha vida esportista. A gente tem altos e baixos, e depois disso eu continuei crescendo. O Espaço Unisanta vai ficando por aqui, mas amanhã o nosso bate-papo sobre as Olimpíadas Rio 2016 continua. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu te espero às 1h05 da tarde. Beijos, tchau!